Uhum. Ok. Então, assim, ó, nessa questão aí, que é uma questão do Enem, tá? A questão acho que é 2016, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. 2016, exatamente. Diz ali, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone de dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Pergunta o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Tá? Tem que tomar só o cuidado com essa figura, porque ele me traz aqui 3 silos, mas na realidade ele está colocado que a região possui um silo. Então, é o volume de apenas um deles. Então, esses outros aqui é como se eles não é necessário, né? Botou aqui 3, mas não é necessário. Então, o volume de um silo. Aí ele diz que o volume desse silo, eu posso observar isso na figura, mas ele confirma para mim que o volume do silo se refere ao volume de um cilindro mais o volume de um cone. Então, é assim que é feito o volume desse silo. Então, eu vou calcular de forma separada, primeiro, o volume desse cilindro. E aí, lembrando que volume de cilindro, área da base vezes a altura. A área da base de cilindro é um círculo, então a área da base circular, πr ao quadrado, é a área de círculo. E vezes a altura desse cilindro, tá? Cilindro é bem comum na prova do Enem, tem que ficar esperto com cilindro. Volume de cilindro igual o π, ele pede que eu use 3. O raio da base desse cilindro é 3 também, então raio ao quadrado, 3 ao quadrado. E a altura, 12. Tá tudo em metros, né? Então tá na mesma unidade, tá bacana. Volume do cilindro, 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 12, 27 vezes 12 dá 270, que é 10 vezes, e mais 54, que é 2 vezes. Isso vai dar 324. Oi, Eduardo, tá tranquilo, estão de boa. É o primeiro exercício esse aqui recém. A gente estava fazendo fofoca até agora. E aí, então, ficou 324 aqui nesse volume do cilindro. Na verdade, só o pedaço do silo, né? 320... Ah, esqueci aqui, caramba. Não consigo mais fazer. É 324, não é isso? Acho que é 324. Isso. 324 metros cúbicos. Isso é o volume dessa parte aqui de baixo, né? E aí tem agora o volume do cone, da tampa, né? Volume do cone também é área da base vezes a altura, πr ao quadrado, vezes a altura, que eu vou usar uma outra altura, vou usar um H maiúsculo só para diferenciar, né? Esse 3 aqui eu vou chamar de H maiúsculo, a altura do cone, e esse 12 aqui eu vou chamar de H minúsculo, a altura do cilindro. E aí o volume do cone, área da base vezes a altura, sobre 3. Volume do cone é igual π é 3. Raio ao quadrado. Nota que o raio da base do cone coincide com o raio da base do cilindro. É 3. A altura, 3. E divide por 3. Tudo 3. Cancela 3 com 3. 3 vezes 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. E o volume do cone é igual a 27 metros cúbicos. Bom, e agora eu preciso, então, o volume do silo.
É o volume do cilindro, 324, com o volume do cone, 27, isso em metros cúbicos. Volume do silo é igual a 324 metros cúbicos mais 27 metros cúbicos. Volume do silo igual a 351 metros cúbicos. Fechou. Bom, o que ele pede aí? Ele pede o número de viagens, número mínimo de viagens necessárias para que o caminhão transporte todo esse volume. Eu tenho que lembrar que ele me deu que a capacidade de carga desse caminhão é 20 metros cúbicos. Então, para eu ter o mínimo de viagens de caminhão, eu vou utilizar a carga máxima desse caminhão, né? Se eu utilizo a carga máxima do caminhão, eu vou dar o mínimo de viagens. Então, vou fazer isso agora. Então, o número de viagens é definido por 351, que é o volume, divide por 20, que é a carga máxima do caminhão. Até aqui tá tranquilo? Esqueci meu café aqui. Até aqui tá tranquilo? (35 por 20 dá uma vezes 20, 20. Aqui dá 15. Baixa o 1, 151 aqui dá 7. 7 vezes 20, 140. Me sobra aqui 1, me sobra 1, 11. 110, 110 por 25. 110, 55. Muito bem. Então, o número de viagens é quanto? O que tu acha? Quantas viagens? Eu tenho 16, eu tenho 17, eu tenho 18. E aí? Ou é 17 ou é 18, né? E aí, isso aqui eu vou arredondar para cima. Número de viagens igual 18. 18 viagens. E aqui tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, eu estou arredondando para cima, não é porque aqui é 5 ou aqui é 55, não tem nada a ver com o critério de arredondamento numérico, tá? Não é por isso que eu uso 18 viagens. Mesmo que tivesse dado 17,04, por exemplo, praticamente 17, eu arredondaria para 18 e não para 17, mesmo que esteja aqui muito mais próximo do 17 que do 18. Por que isso? Porque a pergunta diz o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume. Então, se dá, vamos supor, 17,04 viagens, e eu uso 17, arredondo para menos, que é o mais lógico, vai ficar uma poeirinha, vai ficar um grãozinho no fundo desse silo, né? Porque para transportar tudo, eu preciso de 17 e mais um tantinho de viagem. Então, se eu usar só o 17, eu não vou conseguir levar todos os grãos, vai ficar um pouquinho. Mas como o objetivo é transportar todo o volume, eu preciso de mais uma viagem, onde eu vou levar esse farelo que fica lá no fundo, né? Esse restinho que fica no fundo do silo, eu farei esse transporte pela 18ª viagem. A 18ª viagem vai levar uma parte do silo, aquela que sobra, aquela parte não inteira. Então, portanto, aqui, número de viagens, 18 viagens, alternativa D. De boa isso? De boa. Pô, um exercício fácil, né? Não é fácil esse exercício? Dá para acertar. Vocês estão fazendo assim com a cabeça, eu não estou vendo, é isso? Ou não? Deixa eu ver aqui. A Luma tá, Sor. Ah, a Luma fez. Ah, agora eu vi. Beleza. Então tá, vamos para o segundo.
Deixa eu pegar um aqui de cone. Aqui, esse aqui de cone de novo. Ok. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Esse, cara, acho que esse é da URGS. Não lembro, acho que é da URGS. Deixa eu ver se eu tenho de quando é. Sim, dona. 2020. Esse aí é da última prova, essa questão. Última prova da URGS. Considere os pontos A, B e C de coordenadas inteiras que determinam os vértices do triângulo ABC representado no sistema de coordenadas cartesianas abaixo. Ele fala que as coordenadas são inteiras, tá? Só para ter certeza que esse ponto é exatamente o 4, né? Tá pertinho. Esse aqui é o 2 e esse aqui é o 6, para não ter dúvida quanto a isso, tá? Então, essa é a ideia do cara aí. A revolução do triângulo ABC em torno do eixo X. Aqui tem que cuidar, cara. Eu já ia tomar ali uma ruim aqui. A revolução do triângulo ABC em torno do eixo X gera o sólido P. E a revolução... eu vou ter que fazer os dois. E a revolução do triângulo ABC em torno do eixo Y gera o sólido Q. A razão entre os volumes. Bom, pega o chimarrão aí, né? Puxa o banco, que essa aqui vai dar... Não vai ser difícil, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou ter que fazer 2 cálculos. Então, ele diz assim, ó. Revolução do triângulo ABC. Esse triângulo está marcado aqui, ó. Revolução. O que é revolução? É giro. É rotação. É arrodear o negócio. Então, eu vou arrodear esse triângulo em torno do eixo X primeiro. Então, eu vou rodá-lo assim, ó, fazendo esse movimento. Ó. Conseguem ver? Eu vou girá-lo na horizontal. Então, vai formar um cone, um conão assim, ó, se tu observar. Ó. Consegue ver isso? Vai formar um cone virado, vamos dizer assim. Muito bem, então essa é a parada. Então, esse é o cone, é o sólido P. Então, esse sólido P vai ser formado de que forma? Se eu giro essa figura como ele está colocando, tu consegue observar que terá a formação aqui de um cone grande e um cone pequeno que vai ficar uma espécie vai ficar vazado aqui, vai ficar aberto aqui. Né? Porque aqui, ó, aqui não tem nada, então quando gira isso vai ficar vazio. Vai ficar furado aqui. Tu consegue imaginar isso? Ver se eu consigo desenhar assim. Vai ficar uma coisa assim, ó. Você vai ficar um buraco no meio. Claro que o buraco ficaria maior, né? Porque eu estou vendo aqui que é bem maior. Você está observando isso? Então, essa é a parada. Bom, então assim, ó, como é que eu vou calcular esse sólido P? Eu vou pegar o volume do cone tamanho G, do cone grande, menos o volume do cone P, do cone pequeno. Bom, vou fazer aqui o cone grande. Volume de cone, só para lembrar vocês, volume de cone é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Então, o volume do cone grande é π, vezes o raio grande desse cone. Desse cone aqui, ó, o raio é tudo isso, ó, tudo isso aqui é o raio, o cone grandão que está por fora. Então, eu tenho aí raio 6. 6 ao quadrado. E vezes a altura do cone. Bom, a altura é tudo isso aqui, ó. 4 de altura. Isso divide por 3. πr ao quadrado sobre 3. Menos volume do cone pequeno. O cone pequeno é esse cone que é o cone vazado aqui, ó. É o cone que não existe.
É o cone fantasma, o buraco. Aí eu tenho π vezes o raio, também é 6, né? Se observar, ó. Esse cone vazado também tem o mesmo raio 6. E vezes a altura, só que a altura dele, ó, é pequena, ó, a altura 2. Divide por 3, claro que eu já vou perceber que vai resultar na metade, né, do volume do cone grande, porque a altura é metade. Mas eu vou fazer a continha normal. Aqui eu tenho bem devagar, π vezes 6 ao quadrado, 36, vezes o 4, divide pelo 3. 36 por 3 aqui dá 12. 12 vezes 4, 48. 48 π. Até aqui. Tá tranquilo? Por mim, tranquilo. Menos. Aqui eu tenho π vezes 6 ao quadrado, 36 de novo. Vezes 2, divide por 3. Mesma simplificação, mesma divisão aqui, dá 12. 12 vezes 2, 24, 24 π. Aquilo que eu falei, né? Vai ser a metade do volume, porque a altura é metade. 48 π menos 24 π, então o sólido P, volume do sólido P, é igual a 24 π. Feito. Agora eu vou estabelecer o cálculo do volume do sólido Q. O sólido Q, ele vai girar em torno do Y agora. Então, ele vai girar assim, ó. O sólido vai ser formado aqui, ó. Assim. Ó, essa vai ser a parada. Isso aqui vai ser o buraco. Tranquilo? Então, eu sigo o mesmo procedimento. Vou calcular o volume do sólido grande. Então, aqui também é volume do cone maior, do cone grande, menos o volume do cone pequeno. Claro que daí são outros cones, né, que eu estou girando em torno do Y. Volume de cone, a mesma fórmula, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, aqui eu tenho π vezes raio ao quadrado. O raio do grandão, ó, é tudo isso. É 4. 4 ao quadrado. E vezes a altura, bom, a altura do cone é isso tudo, 6. Divide por 3. Π vezes 4 ao quadrado, 16. Aqui eu vou simplificar. 2, 6 por 3, 2. Aí eu tenho 16 vezes 2. Aí o volume desse cone, 16 vezes 2, 32, 32 π. Então, eu achei o volume do cone grande, nessa rotação pelo eixo vertical aí. Raio igual a 4, altura igual a 6. Vou fazer o mesmo raciocínio no cone pequeno. Fórmula π vezes o raio ao quadrado. O raio do cone pequeno, que é o cone vazado, ó, é um raio de 2. Está aqui o buraco que vai ficar no meio. 2 ao quadrado. Vezes a altura do cone. Bom, daí é a mesma altura, se tu observar, ó, a altura do cone vazado continua sendo 6. E aí divide por 3. Então, a simplificação, né? 6 por 3 é 2. Aí eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 π. Π vezes 4 vezes 2, que vai dar 8 π. 8 π, que é aquele comprimento do índio, né? 8 π. Entendeu? 8 π. Comprimentando o índio. 8 π. Tá bem Nada a ver. complicada a aula hoje, hein? É, tá difícil, né? Essa aula tá difícil. 32 π menos 8 π vai me dar isso 24 π.
Então, esse 24π é o volume do sólido Q. Como ele está pedindo a razão entre os volumes, ó, ele quer a razão entre os volumes P e Q, nessa ordem, ó, P sobre Q, a razão